bem? Hoje, domingo de Páscoa, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Primeiramente, vamos pegar na Bíblia, né, sobre esse relato. E olha só. Aqui, a Bíblia, nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, eles sacrificavam um cordeiro para orar, para perdão de seus pecados. E o Novo Testamento inicia-se com o nascimento de Jesus, o nascimento e a vida de Jesus. Então nós temos os quatro primeiros capítulos, os livros, né? Os quatro primeiros livros que contam a história de Jesus, do nascimento até a sua morte. Então nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos essas quatro pessoas que estavam com Jesus durante um bom tempo, e eles contam a mesma história em várias versões, porque cada um conta a história da forma que ouviu, da forma que viu, é a mesma história, só que tem algumas diferenças, tá? Então, primeiro nós vamos ler em João, capítulo 20. Então, vamos ler um pouco sobre, né, o dia de hoje, que é o dia da Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. Então, a Ana Júlia vai ler pra gente sobre a ressurreição. E depois eu vou ler em São Mateus 28. Leia bem alto. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquela a que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro e viu a faixa de linho, bem como o lenço, bem como o lenço que estivera
estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado a parte, separando a faixa de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Jesus aparece a Maria Madalena. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. Então, enquanto Pedro e o outro discípulo estavam lá dentro, eles não viram o anjo, mas os anjos só apareceram para Maria. Sentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas ela não reconheceu que era Jesus. Disse-lhe ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, então ela estava olhando para Jesus, mas achou que era o jardineiro que ela estava vendo. Ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Então, quando Jesus disse o nome dela, ela reconheceu que era Jesus. Então, a importância da gente ter essa intimidade com Deus, porque quando Ele conversa com a gente entende que é Ele. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então, ele estava mostrando que ele era como nós, e que ele estava voltando para o Pai, que é nosso Pai, e voltando para o Senhor Deus, que era o nosso Senhor Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, então estava tudo trancado, por medo dos judeus. Por que eles estavam com medo dos judeus? Porque quando a pedra do sepulcro se abriu, tinha soldados ali que estavam cuidando do corpo de Jesus. E quando eles viram que a pedra estava se abrindo, aquela luz de Jesus ressuscitando, eles ficaram com medo e eles saíram correndo. E eles foram até os sacerdotes e os anciões que tinham mandado matar Jesus. E eles falaram: olha, desceu assim, a pedra se abriu, Jesus ressuscitou. E aí os sacerdotes e os anciões daquela época falaram assim: nós não podemos falar sobre isso, porque nós que mandamos matar ele. Então os anciões, os sacerdotes pegaram dinheiro, deram para os soldados e falaram para os soldados assim: não conta isso que você viu,
para ninguém. Sabe o que vocês vão falar? Vocês vão falar que os discípulos de Jesus vieram enquanto vocês estavam dormindo e roubaram o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou. Olha só, eles fizeram toda uma trama. Então, os soldados pegaram o dinheiro e começaram a falar que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo de Jesus, que eles queriam que fizesse que Jesus tinha ressuscitado. E até hoje, os judeus acreditam que Jesus não ressuscitou, que foram os discípulos que pegaram o corpo dele. Isso está escrito lá em Mateus 28, que não vai dar tempo da gente ler hoje. Então, os anciões daquela época que não criam que Jesus era o Messias, que mandaram matar Jesus, e fizeram toda essa divulgação e isso percorre até hoje. Então, quando todo o povo ficou sabendo que os judeus tinham feito, que os discípulos tinham feito isso, porque os discípulos falaram, os soldados falaram isso, os judeus ficaram bravos com eles e queriam pegar eles para tirar satisfação. Então, por isso que eles estavam com medo dentro da casa, as portas trancadas. E mesmo com as portas trancadas, Jesus entrou. Então, ele passou pelas paredes. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Tendo dito isso, para que eles acreditassem, porque alguns não acreditavam ainda que Jesus tinha ressuscitado, ele mostrou as mãos e os pés que estavam furados. Ele mostrou, ó, sou eu. Então, tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e ao lado, porque os soldados furaram ele com uma lança para ver se ele tinha morrido mesmo. Então, estava a marca da lança e a marca dos pregos nas mãos. Os discípulos, então, se alegraram quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, o Pai que estava no céu enviou Jesus para que tivesse uma missão e fosse sacrificado. Aí Jesus disse: e eu os envio. E assim soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então, quando Jesus enviou seus discípulos, ele estava enviando a nós. Nós temos a missão de sair falando a verdade, pregando a verdade aos povos, porque nós somos discípulos de Jesus. E como discípulos, Deus enviou o seu Espírito Santo que habita em nós, para que nós também fôssemos como Ele. E Ele disse: quando vocês perdoarem, estarão perdoados. Mas se vocês não perdoarem, não estarão perdoados. Então nós temos esse poder do perdão nas nossas mãos. Você viu que incrível? Como é tão significativo esse dia? E, para finalizar, vamos ver se a mamãe consegue tocar um hino? Lembrando que não sou tão boa assim, né? Vamos lá. Cadê? Vamos tentar aqui ver a cifra. Vamos tentar ver a cifra aqui. Se a gente consegue tocar um hino muito maravilhoso sobre esse dia. É madrugada naquele dia. É madrugada do terceiro dia. Um novo amanhecer ao mundo começa.
feliz Páscoa a todos, com o verdadeiro sentido da Páscoa. Deseja falar alguma coisa? Shalom.